Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu vou trazer para vocês aqui os palpites dessa quinta-feira de jogos, dia 27/8, quinta-feira de Europa League, Conference League, Copa da Inglaterra, La Liga e Copa do Brasil, último joguinho Grenal, fechou? Então vou te passar todo o meu planejamento aqui de trabalho, todos os palpites, análise para você evitar zebra e evitar surpresas. Já se inscreve no canal, deixa o gostei e bora pro vídeo. Para começar, a gente tem um jogo aqui do Viktoria Plzeň contra o Estrela Vermelho. Viktoria aqui um time da República Tcheca contra o Estrela, um time da Sérvia, pela Europa League. Na verdade, todos os jogos que eu trouxe aqui da parte da tarde são de Europa League, eu não trouxe nenhum de Conference. Conference eu gosto de trabalhar um pouco mais ao vivo. E Europa League aqui gols. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi então o jogo de ida dessas equipes. 3-0 Estrela Vermelha. Então agora o Estrela joga fora de casa, em casa ele fez o seu trabalho, beleza? Aqui é um jogo que eu quero trabalhar mercado de gols. Mesma coisa do jogo do Celtic ontem contra o Lask Linz. O Celtic meteu simplesmente 3-0 no primeiro jogo e o Lask conseguiu levar o jogo para prorrogação e ainda se classificou. É um jogo aqui que está totalmente aberto, porque o Estrela precisa sair. O Estrela não precisa sair para jogo, na verdade, o Viktoria precisa sair para jogo, precisa se expor, precisa ir para cima e dessa vai deixar espaço, ou então pode achar os seus gols. Então, aqui eu gosto bastante de trabalhar 1,5 gols a 1,17 no safe, porém eu gosto demais também desse ambas equipes marcam a 1,57. Outra coisa, eu gosto bastante de gol HT nesse jogo. Os dois times têm médias absurdas, então, já que tem muita intensidade aqui, dependendo de como é que começa o jogo, a gente pode trabalhar. A gente puxa aqui, olha, 4,40 a média de gols marcados e sofridos do Viktoria e 3,20 marcados e sofridos do Estrela. Isso aqui nos últimos 10 jogos. Gol HT bateu em 90% dos jogos do Viktoria e 80% dos jogos do Estrela. Aqui uma média de 2 marcados e sofridos e 1,30. Então esse gol no primeiro tempo também é bem interessante. Talvez se o jogo estiver ali com 15, 16 minutinhos, não estiver saindo ainda, vale a pena buscar. Fechou? Salzburg contra Midtjylland. Salzburg, uma equipe da Áustria, contra o Midtjylland, uma equipe da Suécia. O Salzburg que abriu uma boa vantagem no jogo de ida por 1-0 fora de casa. Agora joga em sua casa, cotação de 1,22 a favor do Salzburg. Eu não concordo nem um pouco. Aqui eu vou trabalhar um handicapzinho mais 3,5 a favor do Midtjylland da Suécia, tá? Ou seja, ele pode perder até por 3 gols de diferença que ainda dá a gente. Então, só 4 gols ou mais ali que dá handicapzinho mais 3,5, handicap asiático a favor do Midtjylland. Aarhus contra Benfica. Aarhus, uma equipe da Dinamarca, atual campeão dinamarquês, vem numa temporada que vamos ver como é que tá. Vem de um empate em 2-2 dentro de sua casa contra o Odense, vem de uma derrota por 3-1 para o Benfica, né, em Portugal, perdeu para o Viborg por 2-1 pela Champions League eliminatórias. Ele tinha tomado 4-0 aqui no jogo de volta para o Sabah e no jogo de ida foi 2-1. Então ele caiu aqui da Champions League e desceu para a Europa League. Porém, ele já tinha passado sobre o Lech Poznan, onde ele perdeu o primeiro jogo por 4-1 e conseguiu aqui levar o jogo para os pênaltis ou prorrogação, não sei. 1-1 aqui contra o Brøndby. E aqui já é um amistosinho. Então, ele vem aqui de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas, apenas um empate, e pega um Benfica aqui que já começou muito bem o campeonato português. Venceu aqui 7-0 o Casa Pia, empatou com o Hertz e tinha vencido o Hertz em casa por 6-1, meteu também 5-0 aqui no Gallen e tinha perdido por 2-1 fora de casa. Então, é um Benfica que, jogando fora de casa, ele empatou com o Hertz e perdeu para o Gallen nas eliminatórias da Europa League. Então, eu acredito que ele tem tudo para tomar um golzinho aqui sim, o jogo está totalmente aberto. O Aarhus fez um gol na casa do Benfica, então também é um jogo que eu trago aqui para trabalhar gols. Para mim, 1,5 aqui é extremamente safe, é 1,14, porém eu gosto demais desse ambas equipes marcam 1,67. São 2 gols que separam os dois times, então o Aarhus tem que ir para cima, tem que ir para jogo, e o Benfica não pode deixar o domínio ser do Aarhus. Jogo bem interessante também. Anderlecht e Kairat. Aqui eu quero trabalhar uma linha a favor totalmente do Anderlecht da Bélgica, uma baita equipe muito forte que já meteu 3-0 no primeiro jogo. Aqui eu quero de 1 a 4 gols do Anderlecht, pelo menos um golzinho no jogo e no máximo 4 é a linha que eu quero trabalhar, fechou? Celta de Vigo contra Osasuna aqui pela La Liga. Vamos dar uma olhada aqui como é que começou os dois times na La Liga. O Osasuna vem com um empate por 0-0 e o Celta também um empate em 0-0. Se a gente puxa aqui então, o Osasuna empatou em 0-0 com o Levante, beleza? Vinha de alguns amistosos aqui, perdeu para Napoli, Paul empatou com Arenas Clube de Gexto aqui, alguns amistosos meio horríveis, né? E o Celta aqui empatou em 0-0 com o Valência, também vinha de alguns amistosos, porém amistosos um pouco melhores. No confronto direto entre eles no ano passado foi 2-1 Osasuna na casa do Celta e 3-2 Celta na casa do Osasuna. 1-0 Celta, 3-2, 3-0, 2-0, 0-0, 2-1, 2-0, 0-0. Aqui é um jogo para mim que tem tudo para ser bem aberto também. Eu gosto bastante de trabalhar esse over no meio, porém eu quero trabalhar uma linha de 1 a 4 gols do Celta de Vigo. Fechou?
mínimo um golzinho do Celta, no máximo 4 é ali que eu quero trabalhar. Chelsea e Luton. Aqui eu quero trabalhar gols também. Essa liga da Inglaterra, essas primeiras rodadas, ele tem sido muito aberta, muito over, saindo muito ambas. O Luton Town não é uma equipe ruim, uma equipe que caiu da primeira divisão para a segunda, hoje disputa a segunda divisão. Vamos ver como é que iniciou aqui essa segunda divisão. Na verdade, aparentemente, ela também caiu da Premiership para a primeira divisão da Inglaterra. Loucura, hein? Porque ela tinha disputado a Premier League, caiu da Premier League. Inclusive, a gente viu o confronto direto que ó, em 2023 o Luton disputou a Premier League. Então, da temporada 23 ali, 22 para 23, ela caiu para a Premiership e para a Championship, e depois da Championship ela ainda caiu para a primeira divisão. Então é uma equipe que realmente não vem tão bem das pernas assim. Estreou vencendo por 4-3 o Reading, pela Copa venceu o Gillingham e empatou com o Luton, com o Notts County aqui. E o Chelsea aqui simplesmente vem de um 3-2 sobre o Fulham. Irmão, aqui eu quero trabalhar ambas equipes marcam na loucura, tá? Por conta dessa cotação bem alta, 2.10. O Chelsea talvez poupe alguns jogadores, o Chelsea tem uma defesa mais frágil, o Chelsea gosta de entregar um golzinho, confronto direto, olha aqui, 3-1, 3-2, 3-0, 3-2, então o Luton em 4 jogos aqui, em 3 ele marcou gol, 2.10, vale o risco por ser Copa. É jogo único, Copa, o Chelsea às vezes vai entrar ali meio desligado, pode ser que sofresse o golzinho, eu quero trabalhar aqui porque é uma cotação de bastante valor. Porém, na moral, realmente o Chelsea tem tudo para vencer esse jogo aqui, é 1.18, só que a cotação tá bem baixinha. Eu gosto de ser ambas as equipes marcam. FC Thun, da Suíça, contra Lech Poznan. A gente pega aqui o Poznan, ele estava disputando as eliminatórias da Champions League, né? Como a gente viu, ele perdeu para o Aarhus aqui. Tinha ganhado o primeiro jogo por 4-1 na casa do Aarhus e na sua casa ele entregou a paçoca e pipocou. No campeonato da Polônia, ele vem de um 2-1 aqui, de um 3-0, então vem até bem. Porém, o jogo de ida aqui ele meteu 7-0 no Thun, tá? Então aqui também, irmão, não tem como. Pra mim, é um jogo de gols. A gente pode trabalhar também esse 1,5 gols 1.17 bem no safezinho, porque é um jogo que não tá valendo mais praticamente nada, vai ser aquela loucura total, aberto pra caramba, vale a pena esse 1,5 gols. Barcelona e Bilbao. Barcelona com a taxa de 1.30. O Barcelona, pelo que eu me recordo, ele é até bom contra o Bilbao. Acho que o confronto direto aqui vai mostrar isso. 1-0. Teve esse 5-0 na final na semifinal da Supercopa da Espanha, disputada na Arábia, que é o finalista e os dois finalistas da Supercopa do Rei, o primeiro e o segundo colocado da La Liga, né? Então tomamos 5-0, 4-0 na La Liga, 3-0, 2-0, 2-1, teve um 0-0, um 2-2, 1-0, 1-0. Nos últimos 10 jogos, 8 vitórias do Barcelona e apenas 2 derrotas. Então aqui não tem como, tá? Realmente é de muito valor trabalhar essa vitória do Barcelona. Aqui o Bilbao estreou perdendo por 3-1 para o Sevilla, se eu não me engano ele tem um jogador expulso, mas mesmo assim perdeu. E o Barcelona aqui meteu 5 no Elche, poderia ter feito até mais. A Rafinha perdeu gol, Yamal perdeu gol. Então aqui não tem como, eu vou trabalhar a vitória do Barcelona e mais de 1,5 gols, beleza? 2 gols no jogo e a vitória do Barça. É o que tem pra hoje, não tem como. Outra coisa que eu gosto, Yamal para marcar ou dar assistência, fechou? Yamal para marcar ou dar assistência, talvez a cotação 1.40, 1.50, dá para trabalhar também. Fulham e AFC Wimbledon. Aqui eu quero trabalhar essa vitória do Fulham, assim como eu vou trabalhar a vitória do Tottenham. Eu não sei se o Tottenham ganhou, ele joga hoje no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas eu trabalhei a vitória do Tottenham. Pós primeira derrota aí na Premier League, alguém precisa sofrer. E eu acho que vai ser esse Wimbledon, é uma equipe aqui bem inferior, vitória do Fulham 1.18. E para fechar, a gente tem um Grenal aqui, Internacional contra Grêmio, pela ida da Copa do Brasil. Eu não sei quanto ficou o Palmeiras e Santos, né, mas o clássico Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro começou o início muito bem, o primeiro tempo ali mais controlado, depois o segundo tempo voltou muito bem, achou o gol, entregou a bola para o Atlético, 1-1. E ficou por assim. Eu não imagino um jogo diferente aqui, tá? Eu acho que é um jogo mais truncado, mais travado, mais under goals, e eu gosto de trabalhar algumas linhas assim. Cartão eu ficarei de fora, porque, clássico, as cotações de cartão são extremamente altas, não compensa as linhas, então a gente vai trabalhar aqui um jogo um pouquinho mais under. Pela fase do Inter, eu não confio em pegar gol do Inter, e pela fase do Grêmio, eu também não confio em pegar gol do Grêmio. É uma cotação aqui, o Inter é um pouco mais favorito pelo fator casa, né? Mas o mercado entende que é um jogo mais complicado. No confronto direto aqui, a gente vê um 0-0, 1-1, um 3-0 o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho, 4-2 pelo Campeonato Gaúcho, mas pelo Brasileirão aqui, eles vêm de um 0-0, pelo Brasileirão aqui, 3-2 Grêmio, 1-1, 1-1, você vê que é um joguinho mais travado, tem bastante empate, então que eu quero trabalhar exatamente isso, tá? Eu quero trabalhar um combinho, eu quero que você pegue menos de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Menos de 1,5 gols no primeiro tempo, ou seja, no primeiro tempo só pode sair um gol, menos de 1,5 gols no primeiro tempo e menos de 4,5 gols na partida. Eu acho que eu quero trabalhar só isso daí e o resto ali ao vivo, fechou? É isso, rapaziada, tá aí todos os palpites para essa quinta-feira, que seja maravilhosa, lotada de greens. Se inscreve no canal se eu gostei para você me dar aquela moral. Comente aí o que você vai trabalhar no dia de hoje, bora trocar esse conhecimento. Tamo junto, até amanhã. Fui!